Versículo 8, que todo mundo conhece, nós já falamos algumas vezes. Só a primeira parte. Sede sóbrios e... Isso aqui nós já vimos numa outra quarta-feira, um tempo atrás. Deus disse que nós temos que ser sóbrios e temos que estar sempre vigiando. O cristão não pode ser bobo. O cristão não pode ser o que o diabo tem feito da maioria dos evangélicos. Entreguei minha vida para Jesus e o diabo não pode mais comigo. Quem é de Deus, o diabo não toca. E está aí apanhando do diabo a vida desgraçada, cheia de problemas. Ainda acreditando que é Deus que está provando, acreditando que é a cruz que está carregando. O cristão tem que ser esperto. Jesus falou: simples como uma pomba, mas prudente como a serpente. O prudente, ele está sempre atento a tudo, sim ou não? O que é o contrário de sóbrio? Quem não está sóbrio, não está atento a nada. A pessoa que fica bêbada está entregue a tudo e a todos, sim ou não? Não consegue andar direito, não raciocina direito, não pensa direito, não mede as suas atitudes, palavras, está sempre fazendo besteira, é sempre ridicularizada, porque ela perdeu a sobriedade. O sóbrio já é o contrário. Então o sóbrio tem controle das suas emoções, da sua palavra, ele pensa, ele raciocina antes de fazer, antes de falar, está sempre atento, está sempre vigiando. Então o cristão não pode viver uma vida assim, está na mão de Deus, não, porque Deus nos dá armas, temos que usar, Ele manda vigiar, temos que vigiar. Se nós não seguimos a direção de Deus, nós vamos ser destruídos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então aí ele diz, o diabo, quem? Vosso adversário. Nós já falamos sobre isso, quer dizer que mesmo eu sendo de Deus, o diabo continua sendo o meu. Pensa, raciocina. Você pode ter 100 anos de igreja, batizado, cheio do Espírito Santo, conhecedor da Bíblia, o diabo nunca vai deixar de ser seu adversário. E o adversário é aquele que sempre quer destruir o outro, sim ou não? Então o diabo nunca, aliás, ele quer destruir você mais do que os que estão lá fora, porque quem está lá fora já está com ele e já está levando para o inferno. Além de você ter saído dele, você ainda vai arrancar outros do inferno e levar com você para Deus. Então ele tem mais ódio de você, e sempre será o meu adversário. E ele diz, então, eu não posso viver assim, eu tenho que estar atento, porque quando o diabo vier, eu tenho que estar pronto, para usar a minha fé, para usar a autoridade no nome de Jesus, para ver as ciladas que ele prepara para não cair nelas, para fazê-lo ir para o inferno, sem poder agir na minha vida. Mas, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando. O que ele está fazendo? Procurando alguém que possa devorar. Aí é a parte que normalmente não entramos. Qual é a orientação de Deus para nós? O que eu tenho que fazer? Eu também. O que eu tenho que fazer para o diabo, que também está à minha volta, querendo me devorar, como meu adversário? O que eu tenho que fazer para ele não me devorar? O que eu tenho que fazer para ele não ter poder sobre a minha vida? Resistir-lhe, firmes Então, se eu sou bispo, quase 30 anos no altar servindo a Deus, não interessa. Se eu não resistir firme na fé, o diabo vai me devorar. Como já devorou um monte de bispo. Sim ou não? Um monte de pastor, um monte de obreiro, um monte de gente que um dia subiu no altar e deu testemunhos e mostrou coisas assim, e hoje está devorado pelo diabo, foi devorado pelo diabo. O tempo passou e foi devorado, porque não resistiu. De que forma? Além de resistir, tem que resistir como? Com firmeza, na fé. Não tem conversa, pessoal, não tem igreja que salva ninguém, não tem conhecimento bíblico, não tem oração, não tem nada.
Cada coisa tem a sua importância. A igreja serve para congregar, para você aprender, para você ouvir. A oração fortalece, a palavra de Deus alimenta. Mas se não houver essa resistência, a atitude, a prática, não resolve. Mas o interessante que o Espírito Santo me despertou é o seguinte: então, eu só não serei devorado pelo diabo se eu resistir firme na fé. Mas resistir o quê? Resistir o quê? É assim que você tem que ler a Bíblia, pensando, meditando. Se eu visse o diabo, então tá bom, eu estou vendo ele, eu vou resisti-lo, ele está vindo, mas eu não vejo o diabo. Mas eu sei o que é provocado por ele, o que o agrada, o que o fortalece. Eu sei quais são os pensamentos, reações, atitudes que ele quer que eu tenha. Eu sei como ele quer que eu reaja, eu sei o que ele quer que eu pense, eu sei o que ele quer que eu faça, como ele quer que eu viva, eu sei. Então, quando eu estou resistindo os pensamentos, sentimentos, atitudes, reações que o diabo quer que eu tenha e que são inerentes à natureza humana, eu estou resistindo a quem? A quem? Quem? Vocês têm medo de falar diabo? Lembra que nós já mostramos na sexta-feira, não desmanche, estamos fazendo? O que você faz? O que ela faz que te fortalece? Medo. Briga com o marido, briga com o filho, fica com dúvida, acha que não merece, acha que não vai conseguir, acredita que não vai dar certo. Naquele momento, como é que você fica? Forte.